diante da tua presença nessa noite. Presença viva, presença real, Deus. Aleluia, aleluia. Devo minha vida a ti. Diga aí, igreja. Devo os meus sonhos a ti, Senhor.
segura, noite chega, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a dona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia! Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Você está no mês de janeiro de 2021. Janeiro é o mês internacional do recomeço. É janeiro, irmão, e de preferência segunda-feira, não é? Segunda-feira. Se for uma segunda-feira, aí sim é recomeço mesmo. Recomeça a caminhada, recomeça a dieta, recomeçam os projetos. Alguém falou assim: pastor, eu vou deixar para ser fitness em 2022 porque 2021 está muito em cima. Não dá mais tempo. Independente do tema que a gente escolhe para o ano, não é? Esse ano é o ano da dependência. O recomeço será sempre uma mola propulsora para todos nós. A gente sempre vai tentar recomeçar alguma coisa. Todo ano a gente vai tentar recomeçar.
alguma coisa que ficou para trás, alguma coisa que você parou, alguma coisa que você deveria continuar, você tem a oportunidade de recomeçar. Esse ano, o tema definido é o ano da dependência. E a gente vai voltar a esse tema algumas vezes e vamos tecer alguns comentários durante esse ano sobre esse tema, porque é o que a gente precisa voltar a fazer, depender de Deus. A gente às vezes se esquece disso, a gente deixa um pouquinho de lado, não é? Então o tema escolhido anualmente, ele é para fazer você lembrar de voltar. Você vai recomeçar, você vai voltar a fazer aquilo que você deixou. A gente já teve o ano da fidelidade, para quê? Para lembrar você que esse é um tema que agrada a Deus. Nós tivemos o ano da restauração, o ano dos talentos e agora o ano da dependência, para lembrar a você que é necessário depender do Senhor. E tudo isso para que você volte ao que a Bíblia ensina. O versículo base que nós definimos para esse ano está no livro dos Salmos, o Salmo 71 e o versículo 6. Consegue colocar aí, Yasmin, por favor? Ele diz assim: desde o ventre materno dependo de ti, tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe, eu sempre te louvarei. Esse é o tema que a gente vai reproduzir todo final de culto, para que você grave na sua memória, para que você tenha em mente que é do Senhor que você depende. Esse é um salmo de Davi, como a maioria dos salmos. E Davi era uma pessoa dependente de Deus. Por quê? Assim, para mim, Davi ele é um pouco bipolar, mas ele é dependente de Deus. Davi tem altos e baixos, mas ele é dependente de Deus. Davi é como a gente, assim, não querendo, não é, a gente se comparar a Davi, não, mas dizer que Davi é de carne e osso, era, né? Não é mais, era de carne e osso, assim como nós, com falhas e limitações. No mesmo Salmo 71, se você for ler, não é, todo, que eu acho que você já deve ter feito, no versículo 1, ele diz assim: ó Senhor, em ti confio. Mas lá no versículo 12, ele diz assim: mas Senhor, apressa-te. A confiança, ela parece que foi rápido. No mesmo salmo, Davi diz assim: esperarei no Senhor. Mas ele termina e diz: até quando, Senhor? Oh meu Deus, mas até quando? Até quando vamos aguentar essa afronta? É igual a gente mesmo na oração, na mesma oração: oh Deus, sou teu servo, confio no Senhor, mas eu não aguento mais essa situação, Deus. Não é assim que você ora? Não é assim que você faz? Então, por causa desses altos e baixos, Davi, ele precisou aprender a ser dependente de Deus. Davi precisa aprender a confiar em Deus. E nos piores dias da sua vida, você vai encontrar lições preciosas desse herói da fé, desse ícone de Israel, desse cara que tem uma história toda para ensinar a você e a mim. Eu queria que você acompanhasse um texto que está no segundo livro do profeta Samuel, por favor. Esse texto que a gente vai ler está no capítulo 12. Ele mostra um dos episódios de total dependência que Davi tinha em Deus, principalmente em momentos que a gente não pode fazer nada. Davi não podia fazer nada. Esse tema, ele vai lembrar a gente
que nos momentos difíceis, a melhor coisa que a gente pode fazer é esperar em Deus. Maurício, eu preciso um pouquinho mais de retorno, por favor, que vai sumir minha voz já. Por favor, isso, meu filho, excelente. Segundo Samuel capítulo 12 e o versículo 15. Segundo o livro do profeta Samuel capítulo 12, versículo 15. Queria que você acompanhasse uma leitura que conta uma parte da história da vida de Davi. Diz assim: então Natã foi para sua casa. Esse é um fato importante. Natã é o profeta. O profeta deixou uma situação para Davi e foi embora. Continua e diz assim: e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porém diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu porém Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança. E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Quantos dizem amém? Amém. Eu não sei quantos aqui conhecem essa história, porque ela fica emaranhada num livro que nem todos têm a perseverança de chegar. Está longe do Gênesis, né? Geralmente quando a gente começa a ler a Bíblia em Gênesis, para chegar lá em Samuel, você tem que passar por Levítico, e é gente de coragem que passa por Levítico, não é? Que mantém firme a sua convicção. Deuteronômio, o próprio nome quer dizer repetição da lei, quer dizer, aquilo que já era pesado, dobrou. Então você que passou por Deuteronômio, agora você entra em Josué. Josué é um bálsamo. Faz esse exercício, irmão. Lê a Torá, Pentateuco, os 5 primeiros livros. A hora que você romper essa barreira, você vai entrar em Josué. E aí vai ser fácil para você chegar nesse livro de Samuel. Eu não sei se você conhece essa história, mas essa é uma parte da história de Davi. A dependência em Deus é algo que está nítido em toda a história de Davi. A dependência no Deus vivo e verdadeiro vai trazer inúmeros benefícios à sua vida espiritual. Quando a gente entende que é necessário para que o cristão viva uma vida de comunhão, que ele seja dependente do Senhor. Mas o principal benefício que você recebe ao entender que precisa ser dependente de Deus
é a capacidade de seguir em frente. Seguir em frente, apesar dos problemas, apesar das adversidades. Crer no improvável, confiar no Senhor, independente das circunstâncias. Quando você é dependente de Deus, é isso que você faz. A dependência vai entrar em ação quando as coisas não vão bem. É ali que você percebe que existe uma dependência do Senhor. Assim, parece-me que a dependência ela não fica tão visível, não fica tão nítida quando você está na praia, quando você está no churrasco, quando o mar está para peixe, se é que você me entende. A irmã está traduzindo lá, Deus te abençoe. Quando o mar está para peixe, quando você abre a geladeira e o queijo cai no pé. Você sabe isso, irmão? Você não consegue fechar, está cheia. Não é que houve uma distração e o queijo caiu. Não, está cheia. Você não fecha a porta de tanta coisa que tem lá. Glória a Deus por isso. Mas não parece que a dependência é nítida nesses momentos. A dependência ela é aparente quando as coisas estão difíceis. E você tem um bálsamo na palavra de Deus, porque para dias difíceis a palavra de Deus é especialista. E aí os caras se aproveitaram disso, não é? E criaram a caixinha de promessa. Quem nunca tirou o texto, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Aleluia. Esse é um texto da palavra de Deus, irmão. É um texto para você entender que não tem dia difícil diante do Senhor. Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você vai encontrar na Bíblia recursos para entender que Deus está conosco, que Deus está contigo, que aquele que está atribulando o mundo lá fora não pode tocar em você. Deus está conosco. Quem está comigo? Então, a Bíblia tem um objetivo. Qual é o objetivo da Bíblia? É tirar do poço. Você entrou num quarto escuro de depressão, a Bíblia ela tem esse poder, a palavra tira você de lá. E todo louvor que tem Deus como centro, que tem a Bíblia como inspiração, vai falar de vitória, vai falar de bênção. A música do mundo tem outro significado, né? Tem outro tema. Alguém chama até de sofrência, porque é para sofrer mesmo. Homem não chora. Até escrevi aqui, nunca escutei isso. Antigamente chamava de música brega. Você está rindo, meu, você deve ter ouvido isso já. Tem cara aqui, né? Músico precisa, né? Mas a música que é inspirada na palavra de Deus é diferente. Ela motiva, ela levanta, ela abre portas. Se o mar não se abrir, vai passar por cima. É pisando na brasa, é caindo na unção. A música que tem a palavra de Deus como base tem esse objetivo de colocar você em comunhão, para que você desenvolva santidade. É claro que música de hoje, né, a gente tem visto muita coisa espúria, mas lógico que vai inspirar vitória, e principalmente comunhão com Deus. E aí você ouve um louvor e sabe quando esse louvor toca o coração de Deus e motiva você a adorar, a buscar ao Senhor, a viver em comunhão, motiva você a andar com Ele.
e perceber que Deus tem coisa boa na sua caminhada. Mas é claro que a gente sabe que a vida cristã ela não é só feita de vitórias, embora os louvores vão falar só de vitória e vitória, mas a vida cristã, a caminhada não é só de vitória. Eu devo estar sendo redundante aqui, você já deve ter ouvido isso muitas vezes, mas é preciso entender que a vida cristã não envolve só vitória. A gente leu um texto de Davi passando por um dia terrível na sua vida, e quando a gente entende isso, que os dias difíceis fazem parte, você vai aprender a se comportar como um crente, como um servo do Senhor, dependente de Deus, mesmo quando as coisas estiverem ruins, mesmo quando você não estiver indo bem. E a Bíblia diz que há tempo de perder. Existe um tempo que a gente vai perder coisas, e talvez esse dia seja o dia que você considera um dia de derrota. Então entenda isso nessa noite. Os benefícios de quem depende de Deus é saber se comportar em meio a derrotas, se comportar em meio aos problemas. Então Davi, ele tem um histórico aqui de um vencedor, de um herói da fé. Ele matou um urso e um leão e ninguém ficou sabendo disso, ninguém viu isso, até um dia que foi necessário esclarecer. Golias, ele era o cara mais perigoso daquela região, o cara que se apresenta desafiando o exército de Deus. Ele é o cara mais perigoso daquele lugar. A Bíblia diz que ele tem 2,74 metros de altura, e mais 4 irmãos ainda. Quem se mete com um cara desse? Ele é o campeão dos filisteus, e ele está desafiando o exército de Deus. Davi se apresenta, e a cabeça do Golias, Davi é que corta. O texto está ali, você pode ler depois. Ele ia cuidar das ovelhas, e o que é que ele faz enquanto ele cuida de ovelhas? Você já cuidou de ovelha na sua vida? É tipo pescar, é boring, ninguém aguenta pescar. Não sei se você gosta de pescar. Isso aqui, meu Deus do céu, está abrindo meu coração. É horrível. É horrível. Quer me deixar mais estressado é me convidar para pescar. Tem um adesivo, né? Tem um adesivo. Está estressado? Vai pescar. Nossa, irmão, em 1980 esse adesivo, eu acho. Nem existe mais, eu acho. Não sei. Está estressado? Vai pescar. Me estressa mais se eu for pescar. É parecido com isso quando você vai cuidar de ovelha. A ovelha, ela não tem reação nenhuma. É pior do que um cachorro, porque a ovelha, ela só faz irmão, o dia inteiro. Come. É só isso. Parou para observar uma ovelha? É isso que ela faz. Davi tinha tempo. O que é que você faz quando você tem tempo? Você aguça suas habilidades, ou você desperdiça seu tempo? Como está o músculo desse dedo aqui, ó? Como está o músculo desse dedo? Se está mais forte do que da mão esquerda, é um sinal que você passa muito tempo na sua rede social. Quem pegou, pegou. Se você aguça suas habilidades, Davi com certeza, ele treinava enquanto ele cuidava de ovelhas, porque acertar o Golias na primeira raquetada, o cara tem que ser bom. Você lembra do texto que fala de Ismael? Eu gosto muito da história de Ismael. Ismael, a Bíblia diz que ele se tornou flecheiro. Como Ismael se torna flecheiro? Indo para o deserto com a mãe para morrer. A Bíblia só fala isso. E se tornou flecheiro. Essa mãe, essa Agar, é fera. Ela treina Ismael.
e fala: Ismael, aqui meu filho, atira aqui, ó, porque pensa, é um menino e uma mulher no deserto, e a única coisa que eles têm é um poço, só isso, mais nada. Eles precisam defender a sua terra, eles precisam defender a sua região. Esse Ismael precisa aprender a se defender, e defender a sua família, defender a sua casa, até que ele tenha 12 filhos, assim como Jacó. Não sei se você acompanhou essa história, mas da mesma forma que Jacó tem 12 filhos, Ismael também tem 12 príncipes. Essa é uma outra história. Ismael, ele se torna flecheiro, treinando no deserto. Quando foi que Ismael percebeu que sabia tirar uma flecha? Como foi? Foi pegar na flecha, irmão, e foi pegar no arco. Hoje a gente encontra uma moçada que eles nem sabem se são capazes. Eles já estão dizendo assim: não consigo, pastor. Para com isso. Para com isso. Vai à luta. Encara seus desafios. Começa a fazer alguma coisa. Deus vai te usar naquilo que você já tem habilidade. Naquilo que você é bom, Deus vai potencializar aquilo em que você já é bom. E aquilo que você não sabe, Deus vai te capacitar. Você crê nessa palavra, irmão? Você crê nisso? Preste atenção, eu vou repetir. Aquilo que você não sabe, Deus capacita. Eu creio nisso. Deus capacita. Mas naquilo que você é bom, Deus vai te usar ali. Em que você é bom. O que é que você sabe fazer? Vai, põe a mão no arado, encara o desafio. Para de ficar se escondendo. Vai à frente. Ah, pastor, mas eu não tenho oportunidade. Deus cria porta onde não tem nem parede. Mas você precisa se dispor. Você tem que ir à luta, rapaz. Vai para as cabeças. Deus tem poder para capacitar você. Deus usou a habilidade de Davi. Davi tinha habilidade com a funda. Deus usa aquela capacidade que ele tem para cumprir um propósito. Deus pode te usar para cumprir propósitos. Pastor, mas eu não tenho oportunidades hoje, eu não consigo. Não reclama do que você é hoje, porque aquilo que você é hoje foi o que você plantou no passado, e você vai ser no futuro o que você está plantando hoje. É a única chance de você mudar o que vai acontecer ali na frente, é semeando hoje. Então presta atenção no que é que você está semeando. Atitude tem resultado, inércia também. Os dois têm resultado. Você quer ter um futuro diferente, então você precisa ser bom em alguma coisa e se especializar em algo. Se especialize, e Deus vai te usar nessa capacidade, naquilo que você está se desenvolvendo. Deus vai te honrar ali. Apresenta ao Senhor: Deus, isso é o melhor que eu posso fazer, eu quero te honrar com isso que eu sei fazer. Você consegue orar a Deus e dizer: Senhor, eu preciso ganhar dinheiro com isso que eu sei fazer, e trocar essa oração para dizer: Senhor, eu quero te honrar com isso que eu sei fazer. Muda a perspectiva. Aquilo que você precisa vai chegar enquanto você honra a Deus, e na tua melhor capacidade, naquilo que melhor você sabe fazer, e que você entrega ao Senhor como adoração para Ele, mesmo servindo as pessoas. Porque não existe nada que você faz para Deus que você não faça para as pessoas primeiro. Então, enquanto você serve pessoas, Deus está sendo honrado. O dia que você entender isso, você vai parar de reclamar: ah, mas aquele irmão, mas aquela irmã, esse povo, não sei o que. Para com isso. Deixa Deus ser glorificado na sua vida enquanto você serve. Continue servindo.
Ah, mas não tem reconhecimento. Não interessa, continue servindo. Ah, mas trabalha pesado. Sirva, continua servindo. Ah, mas isso aqui eu ganho pouco. Continua servindo. Uma hora Deus te honra. Creia que Deus te honra. Então, Davi, ele era o último da lista. Último, você sabe a história. O Samuel vai lá para escolher o rei. Davi é o último da cadeia alimentar. É o irmão mais novo. Nunca seria. Ele saiu daquela posição de último e Deus o colocou como rei. Versículo 15: Natã foi para casa e deixou uma bomba ali. O filho de Davi vai morrer. Então Davi toma algumas atitudes. Presta atenção. Davi toma algumas atitudes. Primeiro, ele vai falar com Deus. Natã é o profeta. Ele disse: seguinte, já era, Deus já decidiu, vai morrer a criança. E vai embora. Davi fica ali com a notícia, dobra o joelho e vai falar com Deus. Outra coisa que ele faz é um jejum. Davi não quer comer. Outra coisa que ele faz, ele se humilha. Ele coloca a roupa de saco, joga cinza sobre a cabeça. Era a cultura, né? O que eles faziam para demonstrar humilhação. Passa 7 dias clamando. Ele não entrega os pontos. Ele vai 7 dias. E aí, quando passa 7 dias, o Senhor responde a oração de Davi. E Deus diz: não. Deus diz não. Talvez isso seja algo doloroso para o nosso coração, ouvir o não de Deus. A gente quer sempre o sim. Você faz uma oração e diz: Senhor, abre essa porta. Você quer que Deus diga? Sim. Ou Senhor, essa enfermidade, arranca ela com espírito. Você quer que Deus diga? Sim. Ou Senhor, esse vício que eu estou esperando, Deus, você quer que o Senhor diga? Sim. Às vezes a gente tem o espere, né? Se você está no espere, tem gente que prefere o não do que o espere. Não sei quem é você, porque esperar é doloroso também. Só que Deus diz não para Davi. Desempregado, solteiro, enfermo, toda classe de pessoas, Deus pode dizer não. Por tudo que você tem orado, Deus pode dizer não. E por que é? Porque é? Nem conjuga assim, mas por que é que Deus disse não? Você veio nesse culto para saber isso, né, irmão? Você saiu da sua casa e para o culto para saber por que Deus às vezes responde não para as pessoas, para a sua oração honesta, a sua oração íntima de comunhão. Eu vou te responder essa noite: eu não sei. Eu não sei. Infelizmente eu não tenho. E vai fazer o quê? O que é que a gente pode fazer sobre isso? Deus, Ele continua sendo Deus até sobre o não, até sobre a reprovação, até sobre aquilo que Ele não autorizou, até sobre aquilo que Ele não permitiu, até sobre aquilo que Ele não lhe concedeu. Você continua crendo nesse Deus que tudo que você pede Ele diz não? Que Deus é esse? É o Deus que sabe mais do que você, é o Deus que vai além, é o Deus eterno, é o Deus vivo, é o Deus que cuida de nós. Esse é o Deus que diz não. E Davi está vendo aquele povo discutir, brigar, e ninguém fala nada, até que o Davi vai perguntar, não é? Meu filho não tem mais vida, não é mesmo? Eles respondem: não. Só que quem depende de Deus não tem medo de
problemas. Davi não tem medo de perguntar a resposta. Davi não tem medo de atender o telefone com uma notícia ruim. Davi não tem medo de abrir a sua caixa de e-mail e viu que recebeu uma mensagem. Davi não tem medo de atender alguém que bateu a sua porta. Davi vai, Davi encara. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo. Se é o tempo de esperar, espere. Mas se é tempo de agir, pare de se esconder. Talvez você está protelando e protelando. Eu quero te dizer que 2021 teremos dias difíceis. 2021 nós teremos dias de amargura, dias de tristeza. Mas eu quero convidar a você num exercício dos crentes, pelo menos deste lugar aos quais a gente tem acesso. Levante a sua cabeça, encare os seus problemas de frente, olhe nos olhos dos teus problemas e vai à frente, irmão. Para de ficar se escondendo. Você conhece o Deus que salvou a sua alma, o Deus vivo e verdadeiro. Para de se vitimizar, para de se achar um coitado, para de se achar o mais fraco, o pior da sua casa, para de achar que todo mundo tem a obrigação de te ajudar. Eu só estou nessa situação porque ninguém dessa igreja. Eu só estou assim porque aquelas pessoas que deviam fazer alguma coisa não fizeram. Ergue a sua cabeça, o Senhor dos Exércitos está ao seu lado. Você não precisa da ajuda de pessoas que estão olhando só para você, que fica com a cabeça baixa, sofrendo. Não, você precisa da ajuda de Deus. Você precisa da ajuda do Senhor. É claro que Deus vai mover pessoas para te ajudar. Deus coloca pessoas, mas não é a base de autocomiseração, não é a base de reclamação, não é a base de murmuração, não é a base de você ficar ali na porta da igreja comentando com um e com o outro a dor que você está passando. Não, a dor que a gente sente, a gente faz o que diz lá em Mateus: a gente fecha a porta do nosso quarto, dobra o nosso joelho, e o nosso Pai que nos vê em secreto, Ele é que vai ouvir a oração que você faz lá no escondido da sua casa. Não, irmão, para com esse vitimismo. Você é melhor do que isso. Você é melhor do que isso. Não fica pensando que as pessoas têm que te ajudar e te fazer e acontecer. Não, você precisa de Deus. É Deus que vai colocar a pessoa certa. Deus vai colocar a pessoa certa na sua frente. A pessoa certa pode não ser um brasileiro, a pessoa certa pode não ser nem um kiwi, mas Deus vai colocar a pessoa certa para abrir a porta que você precisa. Deus pode dar um sonho para o rei, e o rei vai ficar incomodado com aquilo e vai te procurar dizendo: fala para mim, porque à noite você passa na minha frente e eu não sei o que é, eu só consigo lembrar de você. Eu quero saber o que é que você precisa, porque enquanto você não me disser o que você precisa, eu não consigo dormir. Eu não sei se você já teve essa experiência, irmão. É coisa gloriosa. Alguém que não dormiu e veio te procurar dizendo: eu não sei, eu sei que você passa na minha frente, o que você precisa, fala, porque eu não aguento mais, é preciso dormir, homem. Eu sei que tem que te ajudar de alguma forma, mas fala, pelo amor de Deus. Você precisa depender de Deus na sua vida. O filho de Davi morreu. Ele diz: vamos encarar isso aí. A gente dá um pulo lá para o versículo 20.
E Davi toma outras atitudes. Davi, ele se levanta da terra. A Bíblia diz que ele tomou um banho, ele se lavou, ele se ungiu, ele mudou de vestes e ele entrou na casa do Senhor. Esse Davi é fera. Davi, ele se lavou, ele tomou um banho, ele se ungiu, ele mudou de roupa, ele colocou um perfume, aquela nhaca que estava já 7 dias. Tem gente que se levanta, mas não toma um banho. A pessoa, ela se levanta, vamos encarar isso aí, mas continua se lembrando por um bom tempo. Aquele problema, aquela mágoa, aquela tristeza que perdura no coração, nunca esquece. Ela se levantou, continuou a caminhada, mas não trocou de roupa. Se levantou, mas vive falando daquele problema. Se levantou, mas não superou aquilo. Se levantou, mas sempre vai contar aquela situação com mágoa. Você demonstra maturidade quando você consegue superar aquele problema. A gente não tem que esquecer, não esqueça, mas supere problemas que você viveu no passado, situações que você enfrentou e que você superou, você passou por lá. Para de contar isso como se Deus estivesse te prejudicando, ou se aquela pessoa que estava envolvida naquilo estivesse te prejudicando. Não, passa, toma um banho, irmão, troca essa roupa, põe um perfume, olha para cima, para de ficar lembrando daquilo apenas. Meu Deus, eu tinha 6 anos, meu pai me deixou. Aí, quando eu tinha 11, a minha mãe me deixou. E eu fui parar na casa de muita gente. E filho dos outros, ninguém quer. Eu tô rindo, irmão, porque superei já isso aí. Eu poderia ficar abatido, não é? Entristecido. Eu não sei se é uma história assim parecida com o que você já viveu. Mas eu encontrei o Salmo 27, e o versículo 10, ele diz assim: ainda que o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Davi escreve outro salmo e diz assim: quanto a mim, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O que mais a gente quer? O que Deus fez por você, seu pai não poderia fazer. O que Deus fez por você, a sua mãe não poderia fazer. Supera isso. O que aconteceu lá atrás são coisas que ficaram para trás. Tira esse rancor da sua vida. É um ano de você erguer a cabeça, recomeçar a sua vida espiritual. Pastor, me traíram. Você não sabe o que é ser traído por um amigo. Você não sabe o que é ser traído por uma pessoa que você confia. Rancor na sua alma, supera isso, meu querido. Libera essa pessoa. Libera essa pessoa que te trouxe dor. Libera ela, deixa ela ir embora, porque ela está vivendo a vida dela e você dorme com ela todo dia. Ela passa no seu pensamento, deixa ela ir embora. Não fique carregando isso não, porque o que Deus tem para você, o que Deus
já fez na sua vida é muito superior ao que qualquer pessoa poderia fazer a você como vantagem. Não se preocupa, não fique carregando essas coisas velhas que já passaram. Deus já te pagou em bênção todo o mal que te fizeram. Deus já te pagou em bênção. E aí o Davi, ele faz um negócio que a gente não entende. Ele entrou na casa, verso 20 diz assim: e entrou na casa do Senhor, e ele foi pedir. Não. Ele entrou na casa do Senhor e foi agradecer. Não. Davi entrou na casa do Senhor e foi reclamar. Não. Davi entrou na casa do Senhor e a Bíblia diz que ele adorou. Davi adorou ao Senhor. Ele não foi pedir, não foi agradecer, mas ele foi adorar. Adorar a Deus em meio à crise. É a oração de Abacuque. Ainda que o fruto da oliveira minta, não hajam vaca nos currais. A oração de Jó: Deus o deu, Deus o tomou. E no fim a gente termina dizendo: bendito seja o nome do Senhor. A tua oração não pode ser condicional, não. Eu sou o teu servo, Senhor, se tudo der certo. Não. Não é oração condicional, não. Apesar de tudo, sou teu servo. O versículo 20 é rico. Fala de tudo que Davi fez. E entre outras coisas, ele comeu. Ele estava 7 dias sem comer. Fome de leão. Por que ele come? Porque Davi, ele toma uma atitude: continuar. Ele come porque tem um reino para administrar. Davi come porque tem algo importante a ser feito. Você está inserido no reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus. E nem sempre, escute isso, nem sempre a gente tem vontade de vir louvar. Mas mesmo assim a gente vem. Agape Worship que está aqui, ninguém é de ferro. O pessoal do louvor que sobe aqui, ninguém é de ferro. Tem dia que eu tenho certeza que não queria estar aqui. Tenho certeza que tem um dia na sua vida que não tem motivo, pelo menos não encontra, para abrir a boca e louvar. Aí você vem mesmo assim. Por quê? Porque você está inserido no reino de Deus. E o reino de Deus é mais importante do que o problema que você está vivendo. Você entende isso. E é por isso que você cumpre ainda com o seu ministério. É por isso que você ainda sobe aqui. É por isso que ainda você pega o microfone. É por isso que ainda você levanta a sua mãozinha e diz assim: bendito seja o nome do Senhor. Mesmo com problemas, continue fazendo isso. Você que vem e senta no seu banco, tenho certeza que você pode ter mágoas e dores para nunca mais entrar numa igreja. Nunca mais. Se eu perguntar a sua história aqui, eu tenho certeza que você tem história de muita dor. Mas olhe para os heróis da Bíblia. Eles não são heróis por acaso. Eles encontraram no Senhor refúgio. Eu quero te dar um motivo nessa noite para você largar o seu rancor, aquela pessoa que te magoou, aquilo tudo que te traz dor de lado, e colocar o Senhor como centro da sua vida nessa noite. No versículo 21, para a gente ir terminando, aquelas pessoas que estão em volta de Davi não entenderam por que ele come, por que ele continua. Mas Davi, ele demonstra dependência de Deus. E lá no versículo 24, ele vai consolar Betseba. Por que ele consola Betseba? Porque Betseba é a mãe. A mãe sempre sofre mais do que o pai. É uma
pensamento aí, né? Não sei medir isso aí, mas todo mundo diz. A mãe sofre mais que o pai. Esses dias, se não me engano, foi na Indonésia, uma criança foi arrastada por um jacaré para dentro do rio. A mãe, o que ela fez? Ela pulou no rio e tirou a criança da boca do jacaré. O que o pai faria? Assim, alguém tem um telefone, chamar, né? O bombeiro. Alguém, Deus do livre, perigoso. Pai. A mãe pulou lá. A mãe sofre. A mãe sofre. E Davi sofrendo, a Bíblia diz que ele vai consolar a Betseba. Então, isso vai acontecer na sua vida. Você vai estar passando por um problema e vai vir outra pessoa contando outro problema. E aí você vai fazer o quê? Deus está te usando para ajudar uma pessoa em meio a um problema. Mesmo você passando por um problema, aproveite essa oportunidade. Aproveite. Não sai murmurando: eu estou fazendo oração para Deus me livrar. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Esse povo aí me vem só com problema para resolver na minha vida. Estou cheio de coisa. Não, irmão, calma. Ó, o colérico, calma. Calma. Deus está te dando uma oportunidade para ajudar alguém em meio à tormenta. Aproveite isso. Aproveite essa oportunidade. Não faça como aquelas pessoas que ele vem comentar e diz assim: eu estou com uma úlcera no meu estômago. E aí outro pergunta assim: a tua sangra? Porque a minha... Rapaz, eu tenho uma dor de cabeça que não passa. A tua dura 6 horas? Porque a minha... É uma competição para ver quem tem o problema maior. Já foi conversar com alguém assim, que ela sempre vai tentar superar o seu problema? Calma. Queria convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar. O que eu acho muito interessante nessa história é que Davi e Betseba, eles decidem recomeçar. Eles estão passando pela morte de um filho. Eu sei, irmão, eu sei. Eu sei aqui que tem gente que já passou por isso. Eu sei. Eu sei que talvez você nunca superou isso. Você apenas convive com isso. Talvez você nunca teve condições de passar por esse assunto sem derramar uma lágrima. Eu tenho certeza que o Senhor nos reuniu aqui essa noite para falar contigo sobre isso. Olha como Deus é maravilhoso. Um dia assim que você não acha que vai dar nada, o Senhor reúne a gente e Ele diz assim: eu conheço a tua dor, eu sei o que você passa na sua casa, e eu conheço todas as lágrimas que você derrama, e eu sei que você tem tentado viver com essa dor, mas ainda não superou. Olha como Deus é maravilhoso. O Senhor nos chamou aqui essa noite para ajudar você a curar essa ferida. Curar essa ferida. Davi e Betseba, eles recomeçam, eles tentam novamente. Aquele filho se foi, mas Deus tinha a continuação da história. Eu não sei a dor que você está vivendo hoje, eu não sei o que é que você tem passado, mas eu tenho uma certeza de que a tua história não acaba aqui, ela continua.
E Deus tem coisa boa nessa continuação dessa história. Deus não te trouxe aqui para dizer que a sua vida acabou, você não tem mais nada. Não, Deus te trouxe aqui para dizer que a história vai em frente. E aquilo que você tem à frente supera o mal que já lhe aconteceu, a dor que já lhe aconteceu. Então eu queria fazer alguns convites aqui esta noite. Primeiro, Deus não te abandonou. É a primeira verdade para a sua vida aqui esta noite. Deus não te abandonou. O Senhor continua cuidando de você. E Ele está neste lugar. Você precisa se achegar a Ele. Por que você parou de orar? Por que você parou de ler a sua Bíblia? Deus está te chamando para perto. Vem para perto. Para de dar um passo atrás. O Senhor está te chamando para perto. É tempo de dependermos mais do Senhor. Esse é o primeiro convite que eu quero fazer aqui esta noite. Você que sabe que precisa depender do Senhor. Segundo, essa dor que você está vivendo, Deus tem a continuação da história. Eu queria convidar você a colocar na mão dele essa história. Para de ficar movendo e decidindo. Tome um banho. Deixa para trás aquilo que passou. Tire esse rancor da sua alma. Vamos tomar esse banho do Espírito Santo, para que você tire esse fedor do passado e você comece a viver uma nova vida diante de Deus. Eu estou falando, irmão, mês do recomeço, é janeiro. Se você aprender a se levantar, quando tudo disser para você ficar prostrado, Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua fé. Salomão, ele se torna um ícone de Israel. Deus deixa o melhor para o final. Então eu queria convidar você. Se você quer receber a oração dessa igreja, queria que você saísse do seu lugar. Nós vamos orar já.